Capítulo 17. A Casa Espírita. Uma família. Vendo a todos calados e pensativos, Josué quebrou o silêncio. Bendita a doutrina espírita! Quão grande foi a missão de Allan Kardec, de codificar o espiritismo. Antes, um barco sem leme, somente com o mediunismo. Allan Kardec, ao codificá-lo, desbravou a floresta quase impenetrável dos mistérios do céu e da terra. Isso é, do mundo espiritual e do mundo físico. Ele acreditou nos espíritos e colocou a voz e o tom acessíveis aos ouvidos antes moucos, para que o homem pudesse compreender a beleza da vida após vida. Antes da doutrina, o homem vivia em sobressalto, com medo de desaparecer com a morte. Allan Kardec, ao codificar o espiritismo, ressuscitou os profetas que estavam enterrados nos túmulos do esquecimento e os elucidou com o livro dos médiuns. E esses porta-vozes dos espíritos, através de um estudo sério, compreenderam que mediunidade é sacerdócio, que o médium dá tudo para o seu próximo e só de Deus recebe o aplauso. Foi ele, Allan Kardec, quem recebeu esse encargo de educar os novos profetas e de transformá-los em cidadãos comuns, sujeitos aos mesmos perigos porque passam as pessoas que não têm o dom mediúnico apurado. Foi ele, Allan Kardec, quem convocou os médiuns de todo o planeta e, examinando-os com o bom senso tão peculiar ao seu espírito, deu para a humanidade a grande oportunidade de conhecer um pouco das verdades do mundo espiritual, trazendo os grupos até esta universidade. Nada pretendemos, a não ser que cada um aqui que veio se conscientize de que trabalhar junto aos encarnados não é apenas tornar-se conhecido ou amado por eles. É, antes de tudo, aprender as lições e tudo fazer para colocá-las em prática, em prol da felicidade do próximo. Os espíritos, com a tarefa de escrever mensagens e de levá-las até o plano físico, tudo devem fazer para se tornarem humildes, porque a terra já tem orgulhosos demais. Ninguém vem até aqui para fermentar em si a vaidade. Vem sim, para aprender a sentar-se nos últimos lugares e estar sempre de braços abertos para carregar a cruz da responsabilidade. Cada aluno que se junta a nós na tarefa de aprender a conviver com os dois mundos tem de se manter sempre equilibrado. O espírito não pode interromper uma tarefa por se deixar envolver com disse-me-disse. O trabalho dos espíritos com os médiuns do plano físico é uma tarefa espinhosa, porque eles têm de viver no mundo dos encarnados, mas não podem se envolver com nenhum deles, nem amigos nem familiares. Quando largamos no túmulo a veste carnal, também deixamos os vínculos da matéria. Só vem conosco o amor, porque este é imortal, mas o amor não cria dificuldade para o espírito quando é verdadeiro. Nesse instante, olhei ao redor e reparei que Josué falava para todos os grupos que ali estavam para assistir às aulas. E ele prosseguiu. A doutrina espírita vai passar por momentos de dificuldade, quando quase todos os médiuns conhecidos no Brasil viverão momentos difíceis. As trevas tentarão desmoralizar alguns deles, e muitos derramarão lágrimas de tristeza. Alguns terão os corações chagados por duras separações de pessoas amadas e por eles respeitadas. Porém, se trabalhamos com eles, temos de nos manter em oração, porque o vento da maledicência deseja dissipar os raios de sol da doutrina espírita. Ela enfrentará a desunião entre os seus seguidores. Muitos não se respeitarão, e todas essas dissensões serão conhecidas das outras crenças. Entretanto, nós que trabalhamos no plano físico, não podemos nos envolver e desejar tomar partido por esse ou aquele confrade. Devemos orar para que os ditos espíritas não maculem a bandeira do Consolador.
Teremos de nos unir, para que um dos médiuns mais queridos do Brasil não veja o seu nome envolvido com escândalos. Que cada um dos alunos aqui presentes ore pelos seus trabalhos no plano físico, para que a doutrina não venha a sofrer com fatos tão tristes que se aproximam. Não será somente o médium que trabalha em sua casa espírita, e é pouco conhecido, que sofrerá ataque e ingratidão. As falanges trevosas estão partindo em busca dos que se melindram por pouco. Irão pregar a desavença entre os espíritas e os médiuns. Serão as maiores vítimas desses irmãos inferiores. O que aprendemos aqui serve para cada um de nós, porque somos seres pecadores, precisando da luz do Senhor, para que ela ilumine nossos corações. Os ventos sopram, querendo desmoralizar os trabalhos de alguns médiuns conhecidos e respeitados, mas a âncora do Espiritismo os manterá eretos diante da tempestade que se aproxima. Muitos fatos tristes irão ocorrer na doutrina, porque alguns espíritas estão alheios ao que se passa aos seus centros espíritas. Falta de estudo, médiuns desequilibrados e outros fatos. Em consequência disso, crescem os detratores da doutrina, que tudo fazem para desmoralizá-la. O que podemos fazer nós, os espíritos que trabalhamos no plano físico? Perguntei. Basta orientar os médiuns com quem trabalham para que vistam a túnica da humildade. Porque é isso que está faltando na doutrina espírita. O Cristo é o grande mestre, o professor da universidade da Terra, e precisamos sempre recordar sua humildade. Então, por que seres tão imperfeitos estão se julgando catedráticos em doutrina espírita? Não, 1000 vezes não. O verdadeiro espírita é um peregrino do Cristo, em trabalho no plano físico. Aquele que se elevar será rebaixado. Allan Kardec explicitou muito bem no capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, item 3. Esse trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. A finalidade do Espiritismo, principalmente a dos seus médiuns, é a de passar para os outros o exemplo. A responsabilidade daquele que conversa com os espíritos e os vê é muito maior do que a daqueles que não sabem que existem espíritos. As casas espíritas precisam urgentemente se resguardar dos falsos profetas, e nada como o conhecimento da doutrina. Porém, se ela só não basta, os responsáveis precisam se tornar um baluarte de exemplos doutrinários. Já ouvimos alguns irmãos nos alertar de que os dirigentes das casas espíritas precisam acompanhar todos os grupos de sua casa, comparecendo às palestras públicas para saber como andam seus oradores, se estão estudando a doutrina ou apenas decorando orelhas de livros para contar histórias fantasiosas. Uma casa séria que deseja que a doutrina seja respeitada não só cria cursos de palestrantes, mas também exige que eles não deixem de estudar a doutrina. Sabemos que vários ditos oradores espíritas, ao fazerem seus cursos de oratória, abandonam os estudos doutrinários da casa espírita, por se julgarem formados em espiritismo. Todos de uma casa espírita devem estudar, não importa quanto tempo tenham de espiritismo. Se o Cristo nos ofereceu tão grandes exemplos de humildade, por que alguns espíritas que dizem ser seguidores estão se enchendo de vaidade? As casas espíritas do futuro, para não ficarem aquém do que se passa no mundo, precisam se reorganizar e fazer com que toda a sua diretoria frequente os auditórios de palestras
as cabines de passes, enfim, acompanhe passo a passo o que acontece nos núcleos de trabalhos espíritas, porque se isso não ocorrer, serão pegos de surpresa, muitas vezes querendo educar o público que busca a casa espírita. A diretoria está deixando de se autoeducar, e sem educação doutrinária não existe pureza. A doutrina não tem professores, tem discípulos do Cristo. E quem deseja ensinar precisa primeiro inscrever-se na Universidade do Amor e da Humildade. Se isso não ocorrer, assistiremos ao que vem acontecendo. Médiuns sendo explorados pelos familiares ou ditos amigos. Os diretores de uma casa espírita têm de frequentá-la diariamente, não a deixando ao léu, sem um acompanhamento mais direto. Os espíritos também têm de voltar a ocupar as casas espíritas, onde, infelizmente, em algumas delas, quando algum espírito se manifesta, é chamado de trevoso. Isso ocorrendo para que seja doutrinado por alguns que se acham com autoridade para fazê-lo. E os espíritos bons, os mensageiros, estão sem condição de dar mensagens, porque faltam médiuns humildes e que não estejam em busca de personalidades conhecidas, mas aptos a servir em nome do Cristo. Muitos médiuns não aceitam que o seu amigo espiritual se chame simplesmente José. Ele quer mais, deseja que seja o José do Egito. Por que isso? Vaidade, apenas vaidade. Se ele é médium conhecedor da doutrina, espera que os espíritos se identifiquem. O que falta? Humildade e conhecimento. Um médium que estuda a doutrina não cai no ridículo de ficar buscando nomes respeitáveis do espiritismo. Ele não se importa com o nome do comunicante, apenas deve primar pelo valor da mensagem. Como podem observar, os inimigos do espiritismo não são aqueles que nos combatem através da imprensa falada, escrita e televisada. São os próprios espíritas, quando não possuem a dignidade do homem que já foi apresentado a Deus. Sim, apresentado a Deus. Os espíritas são os únicos que conhecem os atributos de Deus. E quando isso acontece, não podem continuar ignorantes. Ser espírita pela metade não é correto. O espírita tem de ser verdadeiro e viver em espírito e em verdade. O irmão tem razão. Conhecemos uma casa espírita onde todos os que a levantaram, sejam idosos, adultos, jovens, adolescentes ou crianças, vão ao centro quase diariamente. E nos dias de palestra, desde o presidente da casa, todos prestigiam os palestrantes e os analisam. Quando isso acontece, a casa espírita torna-se uma família. Agora, se apenas vamos ao centro no dia em que precisamos, não aprendemos a viver como espíritas. Os filhos dos espíritas não terão amigos do centro, e isso vai levá-los para o mundo das ilusões. E os espíritas não estão vendo isso. Seus filhos não são espíritas, porque não têm amigos espíritas, têm amigos do mundo físico, materialistas e bem longe do Cristo. Irmão, isso não iria torná-los fanáticos? Não. Em muitas outras crenças, pais levam seus filhos para assistir os cultos religiosos e dificilmente os filhos fogem para outras religiões. Ninguém vê filhos dos crentes casando-se em outras igrejas. Porém, vemos espíritas casando-se em igrejas católicas, de crentes e outras mais. Será que é porque no espiritismo ninguém está apto a fazer casamento? Achamos que sim. O mundo materialista corre ao encontro da fantasia e dos espetáculos. E na doutrina, o homem fica de frente a uma realidade que, para alguns, é muito dura. Pertencer ao mundo e não se escravizar a ele. E aí, nesses casamentos, é que se vê como anda fraca a evangelização das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Os pais espíritas deixam seus filhos escolherem a sua crença, e isso já vimos na Igreja Católica. Por que isso aconteceu com a Igreja Católica? Isso ocorreu
porque ela pouco ofereceu aos jovens, mas hoje tudo está fazendo para trazê-los para dentro da igreja. Infelizmente, estamos vendo nos núcleos espiritistas pais fundadores de centros espíritas, alguns de sua diretoria não conseguindo levar até seus lares a beleza da doutrina, apenas por não possuírem autoridade suficiente para apresentar a doutrina espírita como ela é, cristalina, educativa, que leva o homem a Deus. Em outras crenças, também se combate a droga? Perguntei. A finalidade de qualquer crença deve ser a de educar o homem para conduzi-lo a Deus. Os espíritas precisam conhecer mais o caminho, pois recebem do alto os esclarecimentos. Hoje, vários livros espíritas alertam os pais para os perigos do mundo físico, e um dos maiores é a droga. Para vocês terem uma ideia de como é terrível o avanço da droga no Brasil, nos últimos meses foram apreendidas mais de 188 toneladas delas. As autoridades ainda queimaram esse ano 1.099 plantações da erva, bem como destruíram alguns laboratórios de refino de cocaína. Há quanto tempo os espíritos estão levando até os encarnados, principalmente as famílias, o alerta? E quantos filhos dos ditos espíritas não estão envolvidos com droga? Muitos desses espíritas dizem que a espiritualidade não deveria se envolver com a droga, que esse assunto cabe às autoridades. A doutrina não tem autoridade para salvar almas. Como estamos vendo, alguns espíritas ainda pensam que ser espírita é apenas conhecer alguns livros doutrinários. A finalidade desse trabalho que estamos esses dias realizando junto a vocês é a de despertar os espíritas para a chegada do novo milênio, dizer-lhes que basta de brincar com os mortos. O espiritismo não é isso, é muito mais. É ser apresentado a verdade e com ela no coração partir em busca do caminho que leva a Deus. E quem deseja partir sozinho? Acreditamos que ninguém. Cada homem deseja levar os seus entes queridos junto a si. Agora, para que isso venha a acontecer, precisamos unir os espíritas para a grande caminhada. Moisés lutou pelo exército de Deus, mas o povo desejou a violência e as tábuas da lei se quebraram para a humanidade, que esqueceu as leis morais. Jesus veio à terra dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quantos ainda matam em seu nome? Quantas guerras religiosas ocorrem em defesa do Cristo? Até hoje, ele não é compreendido. Ainda julgam que Jesus seja Deus e o Espírito Santo, e que ainda se ire contra o seu povo. Muitos se julgam com o direito de jogar pedra nos que não pensam como eles, a maneira através da qual amam o seu Cristo. Portanto, não venhamos a fazer o mesmo com o Consolador prometido por Jesus. Não sejamos mais um no meio de uma multidão fanática. Sejamos conhecedores dos dois mundos, tudo fazendo para nos tornarmos dignos das promessas do Cristo. Se encontramos o Consolador prometido, por que agimos como os fanáticos religiosos, dividindo-nos, não respeitando a doutrina do amor e do conhecimento, que é a doutrina espírita? Os espíritas precisam parar e voltar a construir casas e não igrejas, porque as casas podem ser transformadas em lares e o homem da era atual está precisando de lar, de amor e de paz. A casa espírita fria, sem vida, sem amor, não terá futuro, porque só contará com frequentadores e não formará a família do Cristo, onde todos se amam e se respeitam entre si. Se a família espírita não se amar, não são os de outras crenças que irão amar os espíritas. Ao contrário, se eles pudessem, matariam os espíritas, como ontem foram queimados alguns cristãos. As aulas que estamos tendo, continuou Josué, têm a finalidade de preparar todos os espíritos com a incumbência de levar mensagens para as casas espíritas, para que o façam com este alerta. O espiritismo precisa se unir
em torno de uma só bandeira, a do amor. Alguns podem estranhar essa nossa peregrinação por todos esses lugares, mas queremos que a humildade volte aos centros espíritas e que neles não haja os doutores da lei. Porque o único mestre que a humanidade tem se chama Jesus Cristo. Se ele se abaixou para lavar os pés dos seus 12 amigos, quem somos nós para nos considerarmos os doutores do Espiritismo, desejando desprezar uns aos outros? Que as casas fiquem atentas para o comportamento de cada frequentador, não para atacar os que brincam com nomes respeitados, mas para convidá-los a buscar o estudo, porém sem reunir os alunos em salas onde o instrutor fala e fala, sem aproveitamento nenhum. Não devemos economizar papel. Cada estudante da doutrina deve ter sua apostila muito bem elaborada, pois os instrutores escolhidos pela casa precisam atingir o coração daquele que deseja estudá-la. Como seria maravilhoso se em cada sala de aula estivesse alguém de cabelos brancos e seus 40 anos de doutrina, dando exemplos para os mais novos, mostrando que o estudo doutrinário é dinâmico e que seus ensinamentos são infinitos. Nela não temos líder, pastor ou autoridade doutrinária. Temos irmãos em Cristo, tentando chegar a Deus, ajudando-se uns aos outros. Josué se calou, mas nós o abraçamos emocionado. Irmão, estamos há vários dias estudando em diferentes faculdades. E como aprendemos sobre o Espiritismo? Porque todos os que escrevem junto aos médiuns não estão tratando do mesmo assunto. Aperfeiçoamento moral? Simplesmente, Luiz Sérgio, porque poucos são os médiuns que desejam se tornar realmente tarefeiros de Jesus. Mediunidade é sacerdócio, e infelizmente o que mais estamos vendo são médiuns cantando vaidade por todos os lados. A finalidade da doutrina é educar, e quem mais precisa ser educado são os médiuns, pois basta receberem um só livro para se julgarem isentos de visitar doentes, frequentar a casa espírita, enfim, trabalhar na caridade, porque só ela é o caminho que nos leva a Deus. Josué, acho lindo este lugar e queria agradecer a Deus por aqui nos encontramos. Ele nada respondeu, apenas nos convidou a segui-lo e nós o fizemos com respeito.